Saudações, meus amigos, minhas amigas, muita saúde para vocês. E hoje aqui no Porquê Doutor, nós traremos informações sobre os colesteróis. Hoje você poderá tirar suas dúvidas e saber por que é importante manter o colesterol em dia. Então venha comigo. Nas consultas médicas, os nossos pacientes sempre chegam bastante preocupados com o colesterol e nos perguntam como está esse colesterol. Esse colesterol está alto? Esse colesterol está baixo? Quais são os níveis corretos para mantermos o colesterol no sangue? Mas antes de mais nada, nós precisamos explicar algumas particularidades para vocês. Na realidade, o HDL, o VLDL, o LDL não são colesteróis, são lipoproteínas, ou seja, são estruturas que carregam os colesteróis. E a partir de então, a gente vai começar a explicar para vocês a função de cada um deles e por que existe o colesterol bom e existe o colesterol ruim. Então vamos começar falando sobre esses colesteróis, o HDL, o LDL e o VLDL. Na realidade, não são colesteróis, como nós dissemos anteriormente. São lipoproteínas que vão carregar os colesteróis do nosso corpo. O colesterol do nosso corpo, minha gente, a gente produz a grande maioria dele de forma endógena, ou seja, o próprio organismo nosso vai produzir esse colesterol, principalmente através do fígado. Também podemos obter esses colesteróis através da alimentação. E a alimentação baseada ou em gordura vegetal ou em gordura animal. E aí entra uma grande diferença. As gorduras de origem vegetal são normalmente gorduras insaturadas, ou seja, são gorduras boas, são gorduras que vão produzir e vão se associar ao HDL colesterol na sua produção. Já as gorduras saturadas, essas a gente vai encontrar nos animais, na alimentação que vem dos animais, e essas vão contribuir principalmente na formação do LDL colesterol e do VLDL colesterol, que são os colesteróis ruins, ao contrário do HDL, que é o colesterol bom. Vamos começar agora falando sobre os colesteróis ruins, o LDL e o VLDL, essas lipoproteínas que servem para carregar os colesteróis dentro do nosso organismo. Como a gente falou anteriormente, o colesterol ele é produzido no fígado. E o LDL e o VLDL vão pegar esse colesterol no fígado e vão distribuir para o nosso organismo, para todos os locais. Porque é muito importante a gente saber que os colesteróis são importantes, todos eles. O que a gente tem que ter em mente é que quantidades excessivas do colesterol LDL e do VLDL no nosso corpo podem ser prejudiciais à nossa saúde. Mas esses colesteróis também estão envolvidos em várias atividades no nosso organismo, nas produções das membranas celulares das nossas células, de todas as células no nosso corpo. Olha quanto importante é o colesterol, o LDL e VLDL, quando em quantidades corretas. Estão implicados na produção de hormônios, os hormônios sexuais, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, na produção da bile da vesícula biliar, que vai servir para fazer as quebras das gorduras na nossa digestão. Então, esses colesteróis são importantes, sim. Eles são nocivos quando em quantidades muito elevadas. Por quê? Porque o LDL vai, junto com o LDL, fazer a captação desse colesterol no fígado e vai distribuir ele pelo organismo, mas por terem densidades baixas, né, o LDL uma densidade intermediária e o VLDL uma densidade baixa, eles acabam perdendo colesterol ao longo do caminho, e esse colesterol que é perdido, ele vai se aderir à parede das nossas artérias e vão produzir doenças que nós conhecemos como aterosclerose, que são muito importantes, tanto com doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio, como também
no temido acidente vascular cerebral. Então, essas moléculas de LDL e VLDL perdem ao longo do caminho esses colesteróis e isso é muito complicado para a gente. E agora vamos falar sobre o colesterol bom, o HDL, que é o colesterol maior, o de maior densidade, de maior peso molecular. O HDL, ele circula sem estar acoplado a colesteróis inicialmente. E sabe aqueles colesteróis que o LDL e o VLDL perderam no meio do caminho? Então, ele vai vir e vai agregar esses colesteróis, vai juntar esses colesteróis e vai devolvê-los para o fígado. Ou seja, ele acaba fazendo uma limpeza, uma faxina no nosso organismo, tirando os colesteróis em excesso, que estão ali interagindo com as nossas placas, nas nossas artérias e vai levar de volta para ser metabolizado no fígado. Olha como que é importante, então, ter esse colesterol HDL elevado na nossa corrente sanguínea, nos nossos exames de sangue. E agora que vocês sabem a diferença entre o colesterol bom, HDL, e os colesteróis ruins, LDL e VLDL, e sabem que na realidade o mais importante não é classificar esses colesteróis como bons ou ruins, e sim saber que o mais importante é ter essas taxas equilibradas. Nós vamos falar sobre medidas simples que nós podemos fazer no nosso cotidiano para poder manter essas taxas bem equilibradas. Quais são elas? A alimentação, principalmente alimentação rica em gorduras insaturadas, as gorduras insaturadas, monossaturadas ou polissaturadas, que vêm principalmente de alimentos que venham de origem vegetal. Então aí entra o azeite de oliva, as nozes, as castanhas, alimentos ricos em ômega 3 e evitar os alimentos ricos em gorduras saturadas, que são aquelas de origem animal, aquela carne gorda do churrasco e outras carnes que a gente consome muito frequentemente e também alimentos embutidos e enlatados. É a primeira dica que a gente dá. A segunda, manter exercícios físicos regulares, porque esses exercícios físicos regulares, além de fortalecer o seu coração, que é um músculo que precisa estar treinado, e ele é treinado quando a gente faz exercício físico, nós também ajudamos a queimar a gordura, a queimar o colesterol ruim. Outra questão importante, evitar o tabagismo, o etilismo, o uso de bebidas alcoólicas, principalmente demasiadas. Também evitar açúcares, doces em excesso, porque assim a gente vai estar sempre equilibrando a nossa dieta e permitindo que a nossa saúde mantenha esses níveis adequados, que a gente sabe que os colesteróis são importantes em várias atividades das nossas células, do nosso organismo, então o mais importante é ter as taxas reguladas. E eu sei que muitos de vocês devem estar perguntando, e o triglicerídeos, que a gente sempre vê vinculado aos colesteróis? O que são os triglicerídeos? São as principais gorduras que servem para armazenar energia dentro do nosso organismo e são obtidos na alimentação. Então, os triglicerídeos também devem estar com as taxas bastante controladas, porque contribuem também para as doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, doenças neurológicas, o AVC e outras muitas doenças. Então, os triglicerídeos devem ser mantidos em taxas regulares e adequadas. Fábio, ficou alguma pergunta sobre a nossa reunião e nossa aula de hoje sobre os colesteróis? O que você gostaria de perguntar? Doutor, mesmo que a pessoa mantenha hábitos saudáveis, mas tenham problemas ou questões hereditárias, o que elas devem fazer? Fábio, você fez uma lembrança muito importante aqui para a gente. O colesterol também, a dislipidemia, ela pode estar associada a doenças genéticas.
Existem algumas etnias que estão mais propensas a apresentar problemas de colesterol, principalmente precocemente crianças que apresentam colesterol alto, pacientes que não são obesos e possuem colesterol alto, e muita gente não entende isso. Isso são relacionados a doenças genéticas que promovem esse descontrole dos níveis de colesterol no sangue. Os pacientes também, além das medidas ambientais, os hábitos de vida que a gente citou anteriormente, muitos deles vão se privilegiar através do tratamento medicamentoso para esses distúrbios. Existem várias medicações que são muito modernas e muito efetivas para abaixar os níveis dos colesteróis, tanto dos colesteróis VLDL e LDL, como exemplo as estatinas, a simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina, como também do triglicerídeo, que seriam os fibratos. São importantes medicações que vão agir reduzindo de uma forma muito ampla o nível dos colesteróis ruins, do triglicerídeo elevado no nosso sangue. Chegamos no final de mais esse vídeo bastante felizes, porque agora quando você for no seu médico, você vai saber quando pegar os exames do colesterol, o que está acontecendo no seu organismo. Isso é que traz a nossa proposta para o canal. Então a gente vai encerrando mais esse vídeo por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente pede para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho, que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. E vamos nos despedindo por aqui e desejando uma ótima semana para todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço!